O próximo texto, ele faz parte de uma coletânea de textos de um dos meus imortais preferidos, que é o Kehong, ou Kouhong. Tem alguns outros nomes dele também, mas enfim, o texto chama Pao Po Tzu, e o Kehong ele foi um grande mestre de magnetismo. Então, quando a gente estuda sobre a história dele, ou a gente vê os legados da tradição dele, a gente encontra grandes feiticeiros e ilusionistas também. Histórias à parte, vamos ao texto. Então, esse texto faz parte do Neipian, que é um dos 2 livros do Bao Po Tzu. Kehong quer dizer o homem que abraçou a simplicidade. Ele foi o primeiro a escrever sobre o que a gente hoje em dia chama de feto imortal. Ele chama de bebê vermelho. E ele foi um grande antropólogo, vamos dizer, se é que a gente pode dizer assim. Então ele andou por vários lugares e ele coletou várias técnicas de vários yogis, de vários mestres de energia, e ele pôde ver e aprender muita coisa. Então ele teve contato com grandes feiticeiros. E no livro dele ele descreve a maioria dessas coisas. Tanto é que o livro dele é uma das primeiras vezes que aparece sobre Pigu, que é uma prática que a gente faz em Kunlun, que é muito forte, que é a prática de jejum de alimentos físicos e de água. E, enfim, é uma obra muito bonita. É um texto que eu acho muito importante estudar bastante. Então tem um fragmento dele aqui, que é usado nesse retiro de Caminho da Água. Quando um homem perde a sua audição, não pode discernir mesmo entre trovões. Quando a sua visão se vai, ele não pode ver nem mesmo o sol, a lua e as estrelas. Como pode dizer que os sons e os estrondos são meros sussurros e que as luzes celestiais estão desaparecendo? O homem surdo insiste que não há som, e o cego diz das harmonias das flautas e das cordas. E o cego diz que não há nada no céu. Como podem essas pessoas, então, perceberem o som refinado da harmonia das flautas e cordas, ou o brilho que envolve os desenhos nas vestimentas? Como podem apreciar a elegante harmonia de um afinador experiente e os reflexos brilhantes cristalinos? Entretanto, se um cego e um surdo tocarem em algo concreto, eles terão ainda menos crenças nos sons dos trovões e da luz dos altos céus, e acreditarão ainda menos nas coisas mais sutis que estas. Quando a ignorância atordoa o sagrado dentro do coração e da mente de um ser, ele não consegue acreditar no passado e que houveram grandes pessoas realizadas, como o Duque do Zhou e Confúcio, muito menos na possibilidade de se realizar no presente e imortais, ou seres divinos, ou no quanto isso é próximo de todos nós. Aqui ele está falando sobre as pessoas que se fecharam para a energia, se fecharam para o mundo da energia e que começam a acreditar que o mundo concreto é tudo que existe. Né? Essas pessoas que acreditam nisso, elas acabam por ter muita dificuldade em entender o mundo da energia. Quando a gente pode experienciar alguma coisa, e para isso vem a alquimia, eu posso comprovar que essa coisa existe e eu posso ter experiências reais com ela. É muito diferente, por exemplo, de eu começar a falar ou acreditar de uma coisa que eu não experienciei, que eu não vivi. Quando a gente fala de algo que a gente não viveu, a gente de fato não tem propriedade para falar sobre aquilo. É simplesmente algo que a gente imagina. Mas quando alguém não tem acesso a essas experiências diretas, a pessoa acaba por acreditar que talvez isso não exista. Então a gente precisa ter cuidado
com as duas coisas. A primeira coisa é a abertura excessiva ao que eu não experimentei, ao que eu não experienciei, e começo a acreditar como verdade. Então a gente tem sim que questionar a espiritualidade, tem sim que questionar as experiências, e tem que entender que a maioria delas são processos da nossa mente para tentar organizar e compreender o mundo. E a gente precisa ter cuidado com aquilo também que a gente duvida que existe, que a gente não acredita, sem a gente também ter podido ter uma experiência real ou profunda com aquilo. Então, são duas coisas que precisam ser observadas. Esse texto também tem muito conhecimento de alquimia, mas a gente não vai entrar nesse processo, nesse momento, tá bom? Depois ele fala, acredite, vida e morte, princípio e fim, dão forma à grande estrutura, mas aqui há diferenças e variações. Enquanto um homem afirma, o outro nega. Ele está falando da dualidade da existência e em como uma mesma coisa tem vários pontos de vistas diferentes. Nas muitas coisas e nas transformações podem ocorrer coisas maravilhosas sem limitação. Quem se abrir poderá ver, poderá também se enganar. A raiz de todas as coisas é harmoniosa. Seus galhos podem ter sido desviados. Nós não podemos tratar tudo da mesma maneira. Aqui tem outro ensinamento muito precioso, que é que a gente tende a generalizar todas as coisas. E esse é um problema. Como cada ser, cada indivíduo tem um caminho, tem uma criação, tem uma crença, tem uma história, tem uma conexão, é muito difícil a gente encontrar uma coisa que sirva para todos os seres. Existem algumas grandes verdades universais, mas quando a gente julga uma pessoa, o que a gente está julgando é a nossa limitação em enxergar essa pessoa. Mesmo as pessoas que são mais cruéis, que são mais terríveis, elas têm uma história que levou elas a serem como elas são. E quando a gente julga alguém, a gente muitas vezes não está levando em consideração isso. Não é que essa história ou o que levou essa pessoa a agir como ela age justifique o que ela faz. Mas quando a gente julga alguém, a gente geralmente vai olhar através das limitações que a gente tem. Então, quando ele está dizendo aqui que um cego não pode ver a luz, mesmo de um trovão, e um surdo ele não pode ouvir a harmonia das flautas, ele está falando que quando a gente passa pelo nosso filtro de limitação, a gente tende a empurrar isso nos outros seres. Então, aquilo que eu sinto, aquilo que eu vejo, ele pertence a mim, não a outra pessoa. Quando alguém me faz sentir raiva, eu preciso direcionar a raiva onde ela realmente é efetiva. Essa raiva está acontecendo porque, primeiro, eu dei poder para que essa pessoa pudesse afetar a minha energia, e segundo, ela bate em pontos em mim que são imprecisos, que são dolorosos e que precisam de trabalho. Então é por isso que essa pessoa consegue fazer com que a raiva se manifeste em mim. Mas não é nessa pessoa que está essa deficiência, é em mim. Uma vez que a gente aprende a espelhar a realidade e a observar que dentro da gente está a chave para a transformação, automaticamente a gente passa a ter poder sobre essa transformação. Esse era o ensinamento que eu queria transmitir colocando esse texto no Retiro. Apesar de os textos originais do Retiro serem orais, eu percebi que quando se tem essas guias desses fragmentos de texto, que as pessoas dormem menos porque esses ensinamentos são pesados. Mas é muito importante, ok? Até o próximo texto.